Boa noite, amadas. Graça e paz. A paz do Senhor. A paz de Deus. Oi. Tá tudo bem, né? O importante é estar realmente com esta paz. Essa paz que excede todo o nosso entendimento. A paz que o mundo luta para ter, mas não consegue. As nações gastam fortuna para ter essa paz, mas eles não conseguem. Mas Jesus nos deu de graça para nós, né? Mas para ele custou o próprio sangue. Então que nós possamos, independentemente das circunstâncias, viver essa paz. Porque a paz que Jesus dá, ela independe das circunstâncias. Amém? Difícil, né? Mas nós temos que viver isso, porque a palavra de Deus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? A ansiedade, ela nos sufoca, ela nos estrangula. Então, por isso que Jesus deu essa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Então, às vezes a gente consegue momentos de paz, momentos de alegria, momentos de vitória, momentos de conquista. Mas a paz que Jesus dá, ela não cessa, ela não para. Amém? Muito bem. Eu fiquei relutando com Deus para trazer a mensagem. Todo pregador tem esse papo furado, né, quando pega o microfone. Mas é verdade, porque todo pregador, ele tem 3 linhas a seguir. Ou ele prega o que ele gosta, ou ele prega que o povo precisa ouvir, ou ele obedece e prega o que Deus mandou. Adivinha o que eu fiz? É lógico que é a última, mas eu já fiz muito ao contrário, viu? Não se preocupa não, porque Deus é o Deus que está sempre interessado em corrigir a nossa rota. E eu costumo dizer que o Espírito Santo sofre comigo, porque ele fala, recalculando a rota, Benedita. Recalculando, é o que eu mais ouço. Eu acredito que eu não estou sozinha nessa, amém? Porque ele vive constantemente recalculando a nossa rota. Mas graças a Deus por isso, quantos podem dizer um glória a Deus bem alto? Glória a Deus que nós temos um GPS que vai nos livrar do inferno, um GPS que vai nos conduzir em veredas planas, em caminhada reta. Amém? É com essa disposição que você veio para cá hoje, para que Deus endireite a sua rota, para que Ele recalcule a sua rota. Então, vamos lá, a palavra não é muito daquelas de aleluia, glória a Deus, não. Mas Deus é um Deus. Eu falei, Deus, mas essa mulher é tão delicadinha. Eu falei, você que pensa. Eu falei, Senhor, mulher é tão dócil. Eu falei, você que pensa. Então, ele me mandou trazer essa palavra. Eu não gosto de pregar esse tipo de palavra. Eu queria pregar uma palavra mais amena, mas é a palavra de Deus, amém? E eu amo a palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu creio na Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse. E eu creio até na capa, viu? Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Todo mundo trouxe Bíblia? Capítulo 7, versículo 15. Eu já li muito essa passagem, eu já preguei muitas vezes sobre essa passagem, mas numa outra perspectiva. Todo mundo que abriu já sabe do que se trata, né? Não é uma palavra bonita para encontro de mulheres, uma palavra para comemorar o primeiro culto de 2016. Sinto muito, mas é essa palavra que Deus quer. Então, como eu estou dizendo, eu já preguei muito essa palavra, mas numa outra perspectiva, sempre achando que era para lá que Deus estava falando.
sempre achando que Deus estava falando com outras pessoas. Mas de repente Deus me deu um toque. Aliás, Deus falou 2 vezes comigo nesse final de ano e agora no começo do ano, com a boca bem grande. Mas ele falou bem alto, ele gritou comigo, porque eu sou teimosa. Então eu sempre falei para Deus, Deus, quando o Senhor quiser que eu entenda, pode gritar comigo. Abra uma boca bem grande que eu entendo. E ele falou bem grande comigo nessa passagem e no Salmo 15, que se der no final eu vou estar falando também. Mas então eu pensava assim, e eu pensava como muitos crentes também pensam. Porque preste atenção, existem 2 tipos de crente na igreja. É o crente pá e o crente enxada. Quem que conhece o crente a pá? Pá é aquela ferramenta que você pega, junta a terra e joga. Junta a terra e joga, não é assim? E a enxada é aquela que puxa. Então deu para entender, né? Tem crente que fala assim, nossa, que palavra! Mas essa serviu para fulano que não veio. Está jogando, está jogando. Nossa, fulano podia ter vindo. Então agora não tem problema, porque você não veio, mas você está aí ouvindo. Deus é poderoso e providencia. Ele alcança além mar. Glória a Deus. E tem um crente inchada que fala, pode mandar, Senhor. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Amém? Então é que você possa se identificar com essa palavra. Então, quando você se expõe ao Espírito Santo, quando você abre o teu coração, quando você verdadeiramente quer seguir as pisadas do teu mestre, ele endireita a sua caminhada, ele recalcula a tua rota. Amém? Então vamos lá. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, eu tremo toda vez que eu leio esse então. Pois é. Lhes direi abertamente, explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Diga assim comigo, nunca vos conheci. Eu quero nessa oportunidade honrosa que vocês me deram, que a pastora, como é que pronuncia teu nome? Que a pastora Gerli me deu, é o ponto mais honroso que uma pessoa pode ter na vida, é ter a liberdade de estar num púlpito de uma igreja que quer e tem sede da palavra de Deus. Então eu quero, nesse momento honroso, comemorando o primeiro culto das mulheres dessa igreja, de 2016. Eu gostaria de coração, de convidar todas vocês, no mínimo, presta bem atenção, no mínimo, considerar a possibilidade desta palavra estar inserida na tua vida e na minha vida.
Porque, como eu disse para vocês, eu sempre pensava que Deus estava falando essa palavra para os profetas, para os pastores, para os pregadores. Mas não, Deus está falando, porque diz: todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, esses vão estar isentos de ouvir essa horrível declaração: apartai-vos de mim. E existe uma passagem que diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para vós e os anjos que desobedeceram. É uma palavra dura, mas é uma palavra de amor, porque a Bíblia diz que o pai corrija o filho, e todo aquele que recebe a correção, ele chama realmente de filho, mas o que renega, o que recusa, ele chama de bastardo. Então eu creio que tem todas as filhas aqui, amém? Então, você considerando essa possibilidade, essa palavra é para mim. Deus quer consertar a minha rota. Deus quer que eu faça a vontade dEle. E qual é a vontade de Deus para nossas vidas como mulher? Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, está escrito: e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A gente pensa em prostituição só naquela linha do sexo. Não, a gente pode se prostituir com várias coisas. E nós vamos estar vendo isso no decorrer da mensagem. Se você prestar atenção, do versículo 15 ao versículo 21 que nós lemos, Jesus deixa bem claro dois tipos de pessoas. O primeiro grupo dessa pessoa são as pessoas que estão ainda nessa terra exercendo seu ofício missionário, pastoral, ministerial, que são os profetas, que são os pregadores. Você vai dizer: mas eu não sou profeta, eu não sou pregador. É sim. Todos nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós fizéssemos conhecido o poder de Deus. Então, só de você estar aqui, você já está pregando, você já está mostrando que você é contra esse sistema do mundo, que você está na contramão de todos os costumes mundanos. Amém? Então, você é uma pregadora da palavra de Deus, porque não se prega só verbalmente, se prega com a sua postura, com o seu testemunho, com o seu andar. Amém? Está entendido isso? Eu estou entendendo. Pode bater na testa. Quem já me viu pregar sabe que eu faço isso. Amém? Porque quando você bate aqui, você acorda o cérebro. Não pode ficar só aqui, não. Tem que descer para o coração e encontrar um coração receptivo. E essa palavra que cai nesse coração receptivo, ela vai produzir aquilo pela qual ela foi enviada. E hoje ela foi enviada para direitar a sua rota e te levar por caminhos de delícia diante do Pai. Amém? Então, o primeiro grupo de pessoas é essa, mas de repente, Jesus dá um salto para além desta vida, para além dessa nossa atividade, desse nosso exercício de pregar a palavra, de profetizar, de expulsar demônios. Aí você fala assim: nossa, mas eu nunca expulsei demônio. Aliás, eu tenho até medo do bichinho, porque tem gente que não fala, né? Fala, bichinho feio. Não é bichinho feio, não, é demônio mesmo, é diabo, é encardido, Satanás. Mas ele não tem poder, porque o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida, amém? O nome de Jesus. Você já expulsou demônios. Cada vez que você tira uma alma das trevas, que você ganha para Jesus, você está expulsando um demônio da vida dele, amém? Diga: eu sou poderosa na mão de Deus, e não sabia, viu só? Então, o segundo grupo de pessoas é esse, que Jesus dá esse pulo, dá esse salto para a vida eterna, para o grande dia, o dia do juízo final. Que ele diz assim, aqui: muitos apresentarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor. É o segundo tipo de pessoa. Já não está mais nessa esfera, já está no dia do julgamento. Senhor, Senhor. Veja, dois tipos de pessoa: esses que estão clamando diante de Deus e os falsos profetas. E se você analisar bem, esses falsos profetas não são bem falsos. Eles até aparentam uma autenticidade. Porque senão, veja bem o versículo 15.
Jesus não ia dizer, porque isso aqui é Jesus que está dizendo, acautelai-vos. O que é acautelai-vos? Quem que pode? Cuidado, preste atenção, olha só quem que você está ouvindo, quem que você está vendo. Se você for olhar na tradução, eu gosto muito dessa Bíblia, a Bíblia Mensagem. Quem que conhece a Bíblia Mensagem? Ela é fantástica, essa Bíblia, linda. Então ela diz assim, tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. Eu sou sorridente, brincalhona, mas você tem que saber ter discernimento. Porque hoje nós estamos vendo stand-up na pregação. É muita palhaçada, é muita brincadeira, levando tudo no oba-oba. Então acautelai-vos, preste atenção, filtra bem, analisa. Deus nos chama a uma posição de vigilância, porque está chegando o grande dia, e nós vamos estar diante dele, e nós temos que cuidar para que nós não venhamos a ouvir essa terrível sentença. Nunca vos conheci. Diga misericórdia. Então, você vai ver que eles não são tão falsos assim. Eles são habilidosos, eles são pessoas carismáticas, eles são pessoas atraentes, sabe conduzir o povo, sabe contornar a palavra de uma forma que não fere, porque hoje esse tipo de pregador, ele quer manter a igreja cheia, o negócio é movimento, o negócio é os bancos tudo lotado, mas a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, nem todos vão se agradar da pregação fiel, fidedigna, sem nenhuma emenda. A palavra pura, a palavra de verdade. Então nós vamos ver que são profetas denorex. Parece, mas não é. E tem crente denorex também, que parece, mas não é. As igrejas estão cheias de crentes assim, que se veste, às vezes nem se veste como crente, né? Porque tem crente que eu vou te contar, viu? Ainda mais que essa moda da nude, é nude que fala? Essa coisinha transparente. As noivas, então, acham que dia do casamento é liberdade para mostrar tudo, para praticar lascívia assim de forma escancarada. Aí chama o pastor, faz aquele culto bonito, o pastor, coitado, derrama unção sobre eles e prega bonito. Quando vira as costas, já tem de presente lá no salão, chinela havaiana, porque daí o bicho vai pegar. Aí ele rodopia que nem um peão, dança a noite inteira, porque é balada gospel. Sinto muito, talvez a pastora nunca mais vai me chamar. Mas eu estou indo por aí afora, entendeu? O meu ministério está aí há mais de 28 anos e a minha linha é essa. Eu não mudo, eu não negocio princípios. O mundo passa e todas as suas coisas, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Ah, mas então eu vou virar uma hiena, eu vou virar uma retardada. Olha, eu te desafio hoje a assumir a banda dos esquisitos. Porque o crente é esquisito, mas é bonito também, se a gente sabe. Nós não estamos bonitos, elegantes? Então, todo mundo está bonito e elegante. Para quem entrar nessa doideira é moda. É moda, é ser quadrada, pastora Benedita. Pois é, prefiro. Porque quadrado eu vou pensando, vou pensando, dá tempo de eu... Agora o redondo, ele vai direto para os tachos. Então, depois Jesus continua. Porque, presta atenção, gente, não tem mais ou menos salvo. Não tem. Como não tem mais ou menos grávida. Ou tá ou não tá. Ou sou ou não sou. Então, se você tem dúvida, começa a fazer agora uma análise. E Jesus continua afirmando categoricamente, no 16 ao 19. Ele diz lá que pelos frutos o conhecereis. Nós já lemos a passagem, não precisa eu voltar. Então ele diz que pelos frutos ele vai nos conhecer. Nós podemos enganar muitas pessoas.
E na maioria das vezes a gente engana as pessoas e nos engana também, enganando e sendo enganado. Ou dó, não. Ou coisa triste, não é? Pensa que está enganando e está sendo enganado. E a pior posição é você enganar-se a si mesmo. Então, presta atenção, se Jesus ele adotou esse método para que a gente conhecesse o outro, o nosso irmão, ele também se aplica a nós. Os outros também vão nos conhecer através dos nossos frutos. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Que fruto as pessoas veem em você? Ou melhor, que fruto você mesmo consegue ver em você? A gente não consegue ver. Porque a gente tem um olho e um dedo bem aguçado, é para acusar o outro, é para enxergar o defeito do outro, né? Porque se você for ler todo esse capítulo, você vai ver que se você voltar atrás, vai falar, olha, procura tirar primeiro o cisquinho que está, a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisquinho que está no olho do teu irmão, da tua irmã. Então, nós não temos essa capacidade, porque nós somos sempre muito super fashion, né? O outro é que é canalha, o outro que é pecador, o outro que é perdido, o outro é que está pisando na bola, a gente não. Mas se você olhar, começar a prestar atenção, quais os frutos que o teu filho vê em você? Que frutos são? Uma vez, Deus... Gente, tudo que eu falo para vocês já passou por mim. Não tem como. Essa água, antes de encher o copo, ela passou por uma torneira pelo cano, não foi? Depois encheu o copo. Então, o cano sou eu. Antes de eu trazer essa mensagem para vocês, passou por mim. E eu falava, Deus, eu vou ter que falar isso. O pregador, quando ele quer pregar a Bíblia de verdade, ele tem que se expor. Ele não pode ter pudor, ele não pode ter vergonha. O que vão pensar de mim? Não, eu era uma miséria. Eu era trevas, eu estava no lamaçal do pecado, eu estava indo de passos largos para o inferno, mas o Senhor me alcançou, me resgatou e me transformou, e me trouxe para testemunhar do poder dEle na vida de quem quer que receba Ele com alegria. Então, eu fico pensando, o que o teu filho pensa? Quando eu era, uns tempos atrás, eu já pregava, já era crente, mas eu era dessas. Sabe, falso profeta. Um dia eu cheguei na cozinha, a minha filha que estava aqui, ela tinha 6 aninhos, o meu filho tinha 3. Que a diferença, eu tenho um casal, a diferença deles é de 3 anos. Cheguei na cozinha, ela estava com o aventalzinho que eu uso, cabelinho todo arrepiado, porque agora tem chapinha, agora tem um monte de coisa, mudou, né? Com a mãozinha na cintura e dizendo assim para ele, olha aqui, menino, eu te arrebento. Cala essa tua boca. Você está pensando o quê? Quieto, não fala nada. Não fala nada. Eu estouro a tua cara, moleque. Eu falei, Jesus de Nazaré. Eu falei, Ana Paula, o que você está fazendo, filho? Ah, eu estou dando um jeito nesse menino. Eu falei, mas é assim que se faz? Ah, mas é assim que você faz comigo. Olha o fruto que ela estava vendo em mim. E eu não estou contando só de mim, não. Começa a deixar o Espírito Santo fuçar aí nesse teu coração. Porque ele vai mudar a tua rota hoje, em nome de Jesus. Outro dia, um tempo mais à frente, o Leonardo já maiorzinho andando, correndo, fazendo tudo quanto é bagunça, me deixando com o cabelo em pé. Porque eu vou... Quem que é solteira aqui? Levante a mão. Casa para vocês verem. Casa. E tem a Amanda quer ter gêmeos. Deixa ela. Nossa, fiquei doida com o Leonardo, gritei com ele e falei assim, ah, moleque, seu porco, o que você fez aqui? Ele falou, sou filha da porca, né? Agora, o que eu ia fazer? Eu ia bater nele? Usar abuso de autoridade? Porque não podemos. Você me respeita que seu tamanho, pá, não é assim não. Eu parei e falei, gente, Senhor, recalcula a rota aqui, porque está feia a coisa. Está feia. Então, o que as pessoas veem em você? Quais os frutos que ela te vê? Porque aqui está dizendo que a árvore boa, ela não pode produzir fruto ruim. E a árvore ruim não pode produzir fruto bom. Mas você era um jambuzeiro bravo, mas você foi enxertada na oliveira verdadeira. Aleluia!
E agora você tem condição de produzir frutos bons. O que é que os teus amigos, teus irmãos, lá no trabalho, o que que eles veem em você? Qual é o teu procedimento lá fora? Você é o crente 007 secreto? O que que eles veem? Vamos mais perto. O que que o teu esposo vê? O que que o teu esposo fala de você? No começo, eu não estou santa ainda não, ainda tem muita coisa, muitas arestas aqui para ser, muitos nós para ser tirado da minha vida, mas Deus já tirou muito, gente. Tirou o suficiente para que eu não vá mais para o inferno, amém? Mas a luta é constante, a luta é todo dia. A carne contra o espírito, ela quer, mas eu tenho que falar, olha aqui, carne, quem manda aqui é o que está dentro de mim, é o Espírito Santo de Deus. Você me obedeça. Fala assim para a tua carne, você me obedeça. Em nome de Jesus. Então, você vai ver que realmente, no começo da minha conversão, mais um furinho, vou me expor mais um pouquinho. Eu me converti logo no começo do meu casamento também, e meu marido não foi logo junto, ele ficou quase que 2 anos ainda me observando. Eu não sei não, esse negócio aí é furada, porque você está do mesmo jeito, nosso casamento não vai durar 2 anos, entendeu? Eu falei, gente, como é que faz? E eu com aquele espírito de Jezabel. Porque tem muito espírito de Jezabel, mulher mandona, mulher do nariz empinado, mulher que acha que o cara é banana. Meu marido é um banana. Pois é, põe esse banana na mão de Deus que ele vai fazer uma bela de uma torta. Você vai ver que delícia. Então, daí eu fui aprendendo com a palavra de Deus, que a mulher tem que ser submissa, que a mulher não ganha o marido pelo muito falar, e foi indo, e Deus foi trabalhando na minha vida. Um dia, eu estou chegando na minha casa, passei pela portaria, que eu moro num condomínio ali perto da Nissan, ali atrás da Nissan, tem uma torre de apartamentos ali que eu moro. Eu passei pela portaria, o porteiro falou assim, eu perguntei um negócio para o seu marido, e ele disse para mim, pergunta para minha esposa, porque ela é mais crente do que eu. Eu fiquei muito feliz. Porque essa conversa do porteiro me arremeteu a Provérbios 31, que diz lá que os filhos elogiam a mãe, e que o marido diz, muitas agem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. E eu fiquei muito feliz. Porque se nós não começarmos a dar fruto bom dentro da nossa casa, de nada vai adiantar nós ganhar o mundo inteiro e perder os nossos. Amém? Quem está entendendo? Faz assim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que nós possamos fazer uma introspecção, é começo de ano. Normalmente a gente faz muitos planos, a gente faz projetos, a gente mira alvos. Eu queria que você mirasse um alvo agora para você, para dentro de você, e diga-se, fecha o teu olho e diga-se, Senhor, sonda-me, vê se há algum caminho mau, e refaz a rota em nome de Jesus. Amém? Aí você vai ver que você realmente vai ficando fora dessa pronúncia, nunca vos conheci. No versículo 21 a 22, nós encontramos uma afirmação mais chocante, mais decisiva, frustrante e decepcionante de Deus, que é essa que eu falei. Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. E eu fico pensando que essa afirmativa de Jesus é na volta dele, é no dia do grande juízo. Eu não sei como é que Jesus vai voltar. Eu não sei como é que vai ser, como é que vai acontecer. A Bíblia diz que ele vai vir nas nuvens e vai nos arrebatar e não sei o quê. E depois vai ter o trono branco, enfim, vai por aí afora. Vai ter o julgamento. Mas eu sempre aprendi que na volta de Jesus vai ter 2 tipos de pessoas também. Diga, 2 tipos de pessoas. Os perdidos, e entre esses perdidos vai ter outros perdidos, 2 tipos de perdidos. Nós vamos entender que agora vai ter os salvos, amém? E os perdidos, são 2 tipos de pessoas, os salvos e os perdidos. Mas entre esses perdidos vai ter outros perdidos também, que são os perdidos conscientes e os perdidos enganados. Diga,
Será que eu não estou sendo enganado? Será que eu não estou dando murro no vento, como o apóstolo Paulo fala? Será que eu estou realmente vivendo a fé que Deus quer que eu viva? Será que eu estou vivendo a santidade que Deus quer que eu viva? Então, veja bem, os perdidos conscientes quais são? São aqueles que, quando enxergar Jesus, a Bíblia diz que eles vão sair correndo pelos montes e dizendo: caia sobre nós, esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Pessoas, quando vir Jesus vindo nas nuvens, que não estão de acordo com a palavra, elas têm consciência de que realmente pisaram na bola, que brincaram com a palavra, que pisaram no sangue do Senhor. Elas vão correr pelos montes para escapar, porque vai ser o dia terrível, o dia do Senhor, não está escrito isso? E vão gritar: caia sobre nós, caia os montes sobre nós, e livra-nos do rosto, da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque nesse dia, é horrível falar isso para vocês, se vocês vieram para aqui para escutar um negócio assim, mas gente, a ferida só sara quando ela é descascada, que ela é tirada toda aquela purulenta, aquela coisa horrorosa, aí vai haver cicatriz, vai sair toda aquela chaga. Porque Isaías, no capítulo 1, diz que o boi conhece o seu dono e o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, e eu também não os conheço, nunca os conheci. E nós precisamos fugir dessa margem de perigo, porque eu sofro esse perigo. Principalmente quando eu estou aqui expondo a palavra de Deus, quando eu estou sendo filmada, quando eu coloco no Facebook: a pastora esteve aqui, confirmada a presença da pastora. Eu estou correndo um grande perigo de me ensoberbecer, de me envaidecer e entrar pelo trilho dos falsos profetas, que recebe a glória, que recebe a honra e que deixa de lado a glória e a honra ao Todo-Poderoso. E nós também, vocês também, que dirigem igreja, que faz parte de grupos, aqui está dizendo: Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Pregamos, anunciamos tua palavra, demos testemunho. Por mais acanhadinha que você seja, você já deu testemunho de Cristo, amém? Nós não fizemos maravilhas no teu nome. Olha que maravilha, encontro de mulheres, só mulher tocando, só mulher no louvor. Isso não é maravilha? Não fizemos maravilhas? Então, nós temos que cuidar e ver o que nós estamos fazendo e o que é que nós não estamos deixando Deus fazer em nós. Porque nós vamos perceber uma coisa aqui. E o segundo grupo de perdidos são os enganados, né? Lembra que eu te falei? Eles têm tanta certeza que estão salvos que eles não correm para os montes. Eles correm de encontro a Jesus na certeza e na expectativa de ouvir aquela doce, maravilhosa palavra que todo crente que está na igreja quer ouvir: vinde benditos de meu Pai, para o lugar que vos está preparado desde a fundação do tempo. Mas não é isso que eles ouvem. Eles tinham certeza, são o grupo dos enganados. Serviram a igreja, cantaram no louvor, era dizimista, frequentava todos os cultos, tinha ministérios, mas fazia relaxadamente. E Jeremias diz no capítulo 48, 10, se não me engano, depois você verifica, que ai daquele, maldito é aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Se você vem para a igreja, é para louvar. Na hora de ouvir a palavra, é para ouvir, não é para ficar mandando torpedo, já não existe mais torpedo, né? Mandando zap para os outros. O culto está ruim, começa a navegar no celular. Quando entra na igreja, desliga o celular. Quem quiser ligar, se é morte, já morreu mesmo. A hora que terminar, você vai lá ver. Amém? Eu vi um testemunho de um pastor que ligaram para ele ainda não tinha colocado no silencioso, atendeu lá no trás, falou: vem para cá porque o filho lá, acabaram de falar que o nosso filho morreu. Eu vou, então, se já morreu, não tem mais nada para fazer, daqui a pouco eu chego para a gente preparar o velório. Fez o culto, é o Hernandes Santos.
Vocês podem ver o testemunho dele. Ele falou para a gente na casa de Isadoc, é testemunho dele. Terminou o culto, ele foi embora, foi lá para o hospital, chegou lá, ele estava no caminho, a esposa ligou, pode ficar tranquilo, porque ele já ressuscitou, aleluia! Amém? Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer e com quem Ele quer. Muito bem. Ali eles dizem, e essas pessoas que correram para Jesus para ouvir isso e não conseguiram ouvir, Jesus disse, olha, aparta de mim, eu não conheço vocês. Eles disseram, mas Senhor, Jesus, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos maravilhas, nós não profetizamos, nós fizemos tua obra, nós éramos crentes, Senhor. Aí o Senhor fala para ele, nada a ver. Não é assim que a gente fala? Quando a gente vai exortar a moçada, principalmente os jovens, cuidado, olha a rota, vamos recalcular a rota. Nada a ver, pastora. Não é bem assim, porque nós estamos vivendo a era do relativismo. Tudo é relativo, não é bem assim. Vocês estão pegando muito, pegando muito no pé da moçada. O pastor está batendo demais na igreja. Então deixa o cão montar a cavalo, que daí você vai ver o que é ser judiado. Então, nós vamos ver que realmente eles tinham argumento para falar para Deus. Eles tinham certeza, não, Deus, nós estamos salvos se o Senhor que está enganado. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Pode ver, eu estou fazendo uma paráfrase, mas se você aprofundar no Espírito Santo, vai te dando aquele povo ficar gritando, Senhor, Senhor, Senhor. Ele fala, não vos conheço. Porque fizeram a obra, fizeram direitinho, ganhou muitas almas, e daí? Deus, diga assim comigo, Deus tem compromisso com a sua palavra. Pode até um burro, um galo, quem quiser falar, ele honra, mas ele não tem compromisso com aquele que não deixou ele trabalhar nele, porque Deus tem mais interesse na obra em nós do que nós na obra dele, amém? Então nós vamos ver que nessa passagem Deus dá algumas advertências. Eu estou caminhando para a gente estar terminando, tá bom? Quando eu falo caminhando, ainda tem um longo caminho, viu? Tá bom, gente? Vocês querem que já pare aqui? Então, nós vamos ver que nessa passagem, que ele dá algumas advertências para a gente que devemos levar muito a sério. Aliás, eu acho que desde o começo você está levando a sério, porque eu levei a sério quando Deus abriu esse leque para mim. Eu fiquei apavorado, falei, Deus, então é para mim essa palavra? Eu tô inserida, eu estou correndo esse risco. Então, não é o que fazemos para Deus que nos garante o céu. Ativismo, evento, congresso, isso e aquilo. Aqui na Bíblia Mensagem, se você for continuar lendo, ele diz assim, se você... Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu celular. Ele diz, você saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, é uma senha, né? Não te levará a lugar nenhum comigo, diz Jesus. O que se quer é obediência. É obediência. E fazer o desejo do meu Pai. Posso até ver a cena no juízo final, Jesus dizendo, milhares vindo à minha direção se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que nós éramos patrocinados por Deus, que nós éramos homens de Deus. Olha que tradução. Todos diziam, vocês são maravilhosos, olha que pregação, olha que pastor, olha que igreja, você viu que poder. E eles estão dizendo, Senhor, mas todos diziam que nós éramos maravilhosos, que nós fizemos uma obra tremenda. Depois você leia na Bíblia a mensagem para você ver que coisa tremenda. Aqui está destrinchado, que nós somos patrocinados por Deus. Sabe o que vou responder? Diz Jesus, vocês não perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foram para me usar, para virarem celebridade. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. Está escrito aqui.
Vocês usaram o púlpito, vocês usaram a chamada que eu te dei, vocês usaram a posição que eu te dei, porque eu tirei do lamaçal do pecado, eu tirei das trevas, te fiz sentado no lugar de príncipe, mas vocês abusaram dessa oportunidade para ganhar fama, para se tornar celebridade. Porque a maioria das pessoas pregam, mas tem sempre... Aí está correndo o culto e já estão soltando pelas redes sociais. Eu acho isso um abuso. Então, alguém ali na igreja não estava adorando e louvando a Deus e nem ouvindo a palavra. Isso é inadmissível. Porque aqui está gravando, mas quem está sentadinho lá está ouvindo, está vendo, está comendo a palavra. Eu fui numa igreja que vocês não têm noção. Tinha uns 3 fotógrafos, um corria de lá, outro corria de cá, e a pregadora pulava, era um reteté. Ele não sabia para onde que ela ia, porque ela era muito eloquente. Eu falei, Jesus de Nazaré, tem misericórdia. Então, a igreja gostosa, ó, tem um só ali, filmando, todo mundo sentadinho, depois põe nas redes sociais, o que tem? Mas, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os exageros. Dentro da igreja, a palavra está rodando, estão fazendo selfie. Ah, o dia que Deus pegar esse bico, mas o dia que Deus pegar esse bico... A gente foi no encontro que estava um fogo puro, uma bênção, uma coisa tremenda. A gente não podia olhar para os lados. Por isso que a Bíblia é sábia. Ela diz, não olha para a direita e nem para a esquerda, mas para o autor consumador da vossa fé. E o apóstolo Paulo fala uma coisa, eu faço... Esqueço-me das coisas para trás, fico e prossigo para o alvo da soberana vocação que é em Cristo. É para o alvo, é para lá, porque se eu olhar para cá, eu vou pecar. E nessa igreja todo mundo na maior unção, na maior alegria da presença do Espírito Santo. Gente no meio do banco, porque era o Fernandinho que estava ministrando louvor, ele era uma vez, virou para o lado e falou, fazendo aquela esposa, falei, meu Deus, se Deus pega esse bico, mas o dia que Deus pegar esse bico, eu quero só ver. Então, gente, ele diz assim, olha, então não é o que vocês fazem para mim, o que eu quero é o que você vai deixar eu fazer por você. A igreja não está deixando Deus trabalhar nela. A igreja está que nem uma máquina, que nem um rolo compressor. E está ali agitando, e está fazendo, eu tenho que fazer. Não, aquela igreja estourou, aquela igreja explodiu, não é assim? Aquela igreja fez, um copiando o outro. É espírito de... Como é que aquele rei lá que copiou o modelo do altar? Esqueci agora, mas não tem importância. Ele copiou o modelo do altar lá da outra terra e fez lá, e foi uma coisa horrível. E Deus não quer, Deus quer trazer coisas novas, pastora Guelli, para você. Abre o teu coração, Deus vai te usar com poder. Pega a novidade de Deus, não copia de ninguém, não. Deus vai te dar coisa especial, Deus vai te dar coisas excelentes. Você vai conduzir as tuas mulheres com sabedoria, vai tirar elas dessa rota para não ouvir naquele dia, nunca vos conheci. E Deus vai dizer, benditas do Senhor, vinde para o reino que está preparado. Nós podemos fazer a grande diferença, irmãs. Nós podemos. Então, veja bem, nunca vos conheci. Conhecer, gente. Você vai dizer, como Deus não conhece? Deus não é onisciente, onipotente? Ele conhece todas. Como é que ele não conhece? Alguém pode estar perguntando, os intelectuais, cadê a irmãzinha que orou comigo, o filho dela é intelectual? Está aqui, meu amor, está aqui. Então, os intelectuais essa hora estão questionando, e daí? Alguém que está na internet ouvindo? Mas Deus não é o Todo-Poderoso, não conhece? Como é que ele não vai dizer para mim, não vos conheço? Vamos entender o que é esse conhecer, que Deus quis dizer? Porque tudo que está aqui escrito para o nosso ensino foi. E a Bíblia diz, não deixe que ninguém vos engane, examine as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Então, tudo quanto aqui está escrito para o nosso ensino foi. E olha aqui o que está escrito aqui. Conhecer implica não só em saber quem você é, o que você faz, mas o que você é. E quem sabe o que nós somos é só Deus. Nós dizemos, eu conheço você, né? Assim que às vezes as pessoas falam, te conhece nada. O único que conhece o teu assentar, o teu levantar, é aquele que te fez, que gerou no útero da tua mãe, que a irmã pastora leu aqui em Eclesiastes,
que nós não entendemos esse grande mistério, mas Ele entende e conhece muito bem. Então, conhecer é no sentido de ter intimidade. Você percebe que Jesus não falou para eles: não, vocês são mentirosos, vocês não fizeram nada, vocês empurraram com a barriga. Não, foram gente que fizeram a obra sim, que pregaram, que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram um arraso na terra, mas não tiveram intimidade com Deus. Aqui na Bíblia a mensagem, se você for ler, é tremendo. Ele diz assim: as palavras que digo não são mero adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem a sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança, o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei: gente, Deus está falando comigo, Deus está falando com vocês, amém? Ele diz assim: mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, porque a maioria dos pregadores, eles metem a cara na Bíblia, porque eles querem mostrar conhecimento teológico, eles querem mostrar que domina bem a hermenêutica, a homilética, que são uns ótimos exegetas, mas Deus está dizendo: se vocês usam minhas palavras para fazer apenas estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem a sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade, pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo na areia. Está forte, não está, irmãs? Mas eu estou tão feliz porque Deus está nos exortando, Deus está corrigindo a nossa rota, para que nós possamos entrar em 2016 com uma nova cara, porque o Espírito Santo, ele grita hoje: igreja, mostra a tua cara. E cara fala de caráter. E nós vamos ver que a intimidade que Deus quer conosco, para que Ele possa nos reconhecer como filhas e como igreja que Ele constituiu nessa terra, como igreja que as portas do inferno não vão prevalecer. Essa igreja tem que ter essa marca, ela tem que ter intimidade com Deus, porque a intimidade vai gerar santidade, a santidade vai virar autoridade, e a autoridade vai virar conquista. Você já deve ter ouvido isso da Helena Tanuri, de tantos outros pregadores, porque eu sou a repetição de tantas vozes que eu já ouvi por aí, amém? Ninguém é dono da verdade, não. Eu não vim trazer coisas novas para vocês, não. Eu vim fazer repetição, releitura da palavra de Deus. Porque o próprio Salomão disse: não há nada novo debaixo do céu. Portanto, eu estou tirando a tua. Se alguém está pensando: ela está pregando igual fulano, igual ciclano. Não, eu sou imitadora de todos aqueles que falam a verdade da palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores. Eu imito mesmo. Louvado seja Deus pela Helena Tanuri, pelo Paulo Júnior, pelo pastor Flávio, que é meu pastor, pastor Aguiar. Tantos que pregam a palavra de Deus. Agora, se eles não vivem, é problema deles. É Deus que vai ver naquele dia. Amém? Ah, mas prega bonito, mas não vive. É problema dele. O que ele falou não deixou de ser verdade. Amém? O importante é que a gente pregue e vive. Mas às vezes é difícil. Então, a primeira advertência é essa. É possível alcançar êxito, alcançar triunfo espiritual sem ser uma pessoa espiritual. Essa é a advertência que Deus dá aos falsos profetas. Estão aí enchendo a igreja, estão ganhando vida. Tem muita gente nessas igrejas que a gente sabe pela palavra que estão na contramão da verdade de Deus. Mas tem gente ali dentro que vão sair salvos, porque Deus honra o que sai da boca deles. O que eles fazem de espúrio, eles vão prestar conta a Deus. Então a segunda advertência é essa. Uma pessoa pode muito bem
conseguir êxito espiritual sem que ela seja espiritual. Então aí é que a gente corre o perigo. Preguei bem, viu? Só lotou. Ai, foi uma benção, foi fogo puro. A gente corre esse perigo. Então que nós possamos analisar a nossa postura diante de Deus nas nossas atividades terrenas, porque isso para Ele é lixo, é trapo de imundície, porque o que Ele quer é a intimidade conosco, é o quarto secreto. Quem já assistiu os filmes? Quarto secreto. Ele quer intimidade sozinho. Na multidão, todo mundo, é muito fácil. Cabe você quebrar, você rasgar ali no quarto, sozinho, aos pés do Senhor, até que Ele responda. Amém? Então nós vamos ver que a experiência mais perigosa que eu corro é essa que eu estou falando para vocês. Que você que tem ministério, que tem chamada, você corre um perigo terrível de ouvir essa voz. Não te conheço. Você trabalhou pra caramba, mas não deu oportunidade de eu trabalhar em você. Preparou mensagem, fez belos sermões, escreveu até livro, gravou CD, e fez e aconteceu, mas eu não pude fazer nada com você. Eu recebo o que você fez, mas você, eu não te conheço. Que dureza, não, irmãos? Que dureza. Meu Jesus, tem misericórdia. E Deus tem compromisso com a palavra dele, como eu disse. Nós temos muito cuidado contra os perigos do nosso inimigo. Nós vigiamos muito. É o diabo, Satanás. E está amarrado, não é assim? Mas nós descuidamos conosco mesmo. O maior perigo não é o diabo. Sou eu mesmo. O meu eu. Esse é que eu tenho que vigiar. Nós nos enganamos a nós mesmos. Sabe como que você se engana? Eu já estou terminando. Agora estou quase que no fim. Sabe como é que você vai saber que você se engana a si próprio? Você quer saber? Hoje a gente pode orar e terminar aqui. Porque às vezes tem gente aqui, como eu achei que eu estava salvo um tempo atrás. Eu não estava. E eu estava fazendo a obra de Deus a todo vapor. A todo vapor. Um dia eu cheguei no estacionamento do meu prédio. A minha garagem é de gaveta, tem um na frente e outro atrás. Então quando eu quero sair, se o meu está atrás, tem que tirar o da frente. É aquela luta que vocês conhecem. E eu cheguei, tem um vizinho do meu lado, estava com o carro zerinho, brilhando, bonito. O meu velhinho, mas estava rodando. E eu estava muito apavorada, corrida, agitada. O fruto que estava saindo daqui era azedo pra caramba. Tava, soltando pimenta. Aí eu saí muito fechado e raspei o carro dele. E o meu marido tinha tido uma conversa comigo. Por favor, você economiza esses 6 meses, porque a coisa tá feia, não tá entrando dinheiro, e tem que pagar isso, pagar aquilo. Você segura as pontas. Naquela hora eu vi o meu marido falando comigo, meu Deus do céu, não tem salário, eu dependo dele. O que eu vou fazer? Eu vou picar a mula. Eu saí que nem um risco de dentro da garagem. Falei, eu quero que se dane, ninguém viu. Eu tô caindo fora. Presta atenção e olha o teu coração. Porque nós damos jeitinho para muitas coisas. Saí com tudo com o carro, virei. Eu moro bem em frente a um posto de gasolina. Parei o carro lá e falei para um menino assim, lava o meu carro e tira essa marca, porque o carro do cara era claro, o meu era azul. Então ficou aquela marca branca da lataria do carro dele. Falei, você lava o meu carro e tira essa mancha. Olha a autoridade minha. Tira essa mancha. E daqui a pouco ele falou, dona, mas isso aí não sai. Eu falei, sai sim, senhor. Ele falou, dona, não sai. Você pega uma estopa, você molha, sei lá, no solvente, tira essa marca pra mim. Mas não sai, dona. Eu falei, quanto você quer? Subornando o rapaz. Quanto você quer? Eu te dou um dinheiraço. Você faz isso pra mim, daqui a pouco eu volto pegar. Porque lá da janela do meu apartamento eu enxergava ele lá. Eu moro no 12º andar. E fiquei lá, e subi com tudo. Cheguei lá em cima. O meu freio de mão estava lá, que é a Ana Paula. O que foi, mãe? Eu falei, não foi nada, Ana Paula. Deixa. Eu te conheço, mas o que foi? Eu falei, o que foi? Eu acabei de fazer uma caca ali. Eu fiz isso, fiz. Ela falou, mãe, e você vai fazer isso? Eu falei, vou, ninguém viu. Ele não pode provar que fui eu. Olha para vocês verem. Eu já pregava, já era pastora.
Sabe aquela mãe que fala assim, minha filha está namorando o cara do louvor, como diz o Jeremias, né? É? Mexe na carne desse cara do louvor para ver para onde vai. Aí eu falei, gente, eu falei, Ana Paula, escuta o que eu vou te falar, o negócio tá feio aqui em casa. Teu pai, se eu tiver que pedir dinheiro para pagar esse estrago que eu fiz, vai ser uma briga com teu pai. Então, tem mentira que é por bem, Ana Paula. Olha a coisa do cão na cabeça do crente. Olha o cão usando a boca do crente. Eu falei, tem mentirinha que a gente tem que fazer, Deus sabe. Ela falou, mãe, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com a tua vida? Como é que você vai pregar? Depois disso, você foi lá, subornou o cara. Você quer pagar um mal que você fez? Conta pro cara, assume. Eu falei, não vou fazer isso. Esse cara é um nojento, nunca olhou na minha cara, não tive a oportunidade de pregar para ele. Então ele que se vira, ele não vai poder provar que fui eu. E as câmeras lá embaixo do subsolo, tá tudo queimado, ninguém viu. Esqueci que Deus estava com os olhos desse tamanho em cima de mim. Aí a Ana Paula tentando pleitear comigo, eu falei, Ana Paula, me deixa. Eu entrei pro meu quarto, fechei a porta. Mas quando eu fechei a porta, diga, quando a gente se expõe ao Espírito Santo, ele muda a nossa rota, ele recalculou minha rota. Que quando eu entrei, minha Bíblia estava em cima da cama, eu fui pegar, ela caiu. Ela caiu e abriu no Salmo 15. Gente, pode ter certeza que Deus, ele é tremendo. Salmo 15, abre lá. E a gente já vai estar encaminhando para o fim. Aí abriu no Salmo que eu falei, gente, que é isso? Cidadão do céu. Quem? O que está escrito aí? Quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Olha aí, aquele que é íntegro. Eu estava íntegra, eu estava agindo com integridade, eu estava sendo justa. Vai prosseguindo. De coração fala a verdade e não usa a língua para defamar, que nenhum mal faz o seu semelhante. Espera aí. Que fala a verdade no coração e que com a sua língua não difama o seu próximo. Na minha Bíblia está escrito o seu vizinho. Eu estava fazendo tudo isso. Gente, Deus não estava falando comigo com a boca deste tamanho. Ele usou a boca da Ana Paula, eu não dei ouvido. Ele usou a boca do menino lá do posto, eu não dei ouvido. Ele falou. E aí prossegue. E não lança calúnia contra o seu próximo. Olha, não lança calúnia, eu estava caluniando já o dono do carro que eu tinha lesado. Porque eu estava dizendo, ele é um chato, ele não, é um nojento, ele não vai descobrir, ele que se vire. Eu estava caluniando ele, que ele não pode me acusar porque ele não tem prova. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Olha aí, isso aí pode estar inserido no nosso meio. Pessoas rejeitando o santo e agasalhando o profano. Pessoas dando mais audiência por uma televisão, por um show, por uma música do mundo, por um programa na televisão, do que tirar um tempo para meditar no sagrado, na palavra de Deus, para adorar, para entrar no quarto de guerra. Quem que está entendendo? Que mantenha a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Olha aí, que mantenha, gente, eu não posso estar mentindo para vocês, porque eu estou na presença de Deus. Que mantenha a sua palavra. Na minha Bíblia está dizendo que mesmo que jure com dano seu, não muda. A palavra do crente é sim, sim e não, não. Eu errei. Pode imputar esse erro. Que se eu não tiver dinheiro, a gente vai negociar, a gente vai fazer qualquer coisa, mas assume. Os crentes não assumem, os crentes mentem. Porque isso aconteceu comigo, mas não sou só eu que faço isso, não. Quantas pessoas que burlam, ele também rouba. Quem rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. É isso que ele vai dizer. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o... Olha lá, o menino, eu ia subornar o menino. Eu ia dar dinheiro, todos os versículos, os 5 versículos eu estava inserida. Acabou. Então, irmãs, como é que você vai saber que você está enganando a si mesmo? Eu estava enganando a mim mesmo.
Eu estava inserido, eu estava no corredor desse que eu vi, ó, apartai-vos de mim. Você fez a obra com uma beleza, você prega que é uma beleza, mas ó, tem nada a ver, nada a ver. Então, como é que você sabe que você está enganando você mesmo? Quando você olha à sua volta e começa a comparar a sua vida espiritual com as outras pessoas. Aí você vai descobrir duas coisas. Ah, eu não sou tão poderosa como aquele pregador, como aquela pregadora, que é uma bênção, que é uma unção. Mas também eu não sou tão pecador que nem aquele lá. Olha lá, eu estou na média. Não é assim que a gente fala? Estou na média, é? Aí você vai lá em Apocalipse, Jesus fala, estou vomitando, porque você é morno. Você não é peixe, não é carne. É maré me leva, maré me leva. Você não está tão consagrado, mas também você não é tão mundano. Deus não aceita o meio termo. Amém? É morno. Então, na intimidade, Ele restaura o nosso caráter e recalcula a nossa rota. É na intimidade. Ser conhecido por Jesus e sair da média. Intimidade, diga comigo, intimidade gera autoridade, santidade. Intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. E autoridade nos leva à conquista. Amém, irmãos? Quem que quer ter isso na vida? Em nome de Jesus, eu oro para que Deus possa trazer essa convicção no nosso coração, a partir do meu, que nós sejamos pessoas mais cautelosas. Diga, acautelai-vos. Pode ser dos falsos profetas, do teu proceder, do teu modo de agir, do teu modo de vestir. Acautelai-vos, presta atenção. Acautelai-vos o teu linguajar, do teu linguajar. Enfim, vai por aí afora. Você pode abrir o leque que quiser, porque nós somos salvos. Tem alguém aqui que não é salvo? Que nunca aceitou Jesus? Todo mundo é salvo, levante a mão bem alta, as duas. Todo mundo é salvo. Amém. Então a salvação, ela não pode ser de aparência, ela não pode ser superficial. A salvação é sozo. No grego é sozo, que quer dizer é completa. Deus não nos salvou só para nos livrar do inferno, não. Deus nos salvou para que nós resplandecêssemos a sua glória através do nosso justo proceder, através do caráter dele imprimido em nós. Então a salvação, esse sozo, ela tem que começar no espírito, afetar nossa alma e por fim tomar o nosso corpo. E aí vai mudar nossas atitudes, o nosso caminhar, o nosso vestir, o nosso falar, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas escolhas. Enfim, nós vamos virar uma árvore frutífera e frutos saudáveis para a glória do Senhor. Amém? Quantos creem nisso? Tem uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Chamar o pessoal da equipe de louvor. Você pode se colocar em pé. Obrigada, pastora Benedita. O Senhor é bom e Ele recalcula a nossa rota. Deus abençoe. Aleluia, você pode se colocar em pé. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor Deus, que faz nos refletir dia após dia, Senhor Deus, aonde estamos, o que estamos fazendo, Pai. Oh, Senhor, muito obrigada pela misericórdia que o Senhor tem de nos falar, de nos instruir, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Aleluia. Nós queremos, Senhor Deus, entregar todo o nosso louvor, a nossa vida, Pai. Pedimos, Senhor Deus, fala conosco, recalcula a nossa rota, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.